nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde para todos. Vamos aplaudir uns aos outros, acolhendo quem está aqui no rincão e quem está em casa, que nos acompanha nesta quinta-feira de adoração, esse dia especial. O Emanuel falava algo aqui que pulava no meu coração. Realmente hoje é uma grande festa, é uma grande celebração, é um dia de muita graça, e nós precisamos celebrar com toda a vontade. E eu já quero dizer para você que está aqui no rincão, para os meus irmãos que estão aqui no Ministério de Música, para toda a Canção Nova que está trabalhando no dia de hoje, com tantas atividades, nesse grande sistema de comunicação, TV, rádio, internet, para o nosso povo que está nas lojas, na administração, no santuário do Pai das Misericórdias, para cada um de nós. Esse dia vai mudar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Tome posse dessa certeza, aplauda o Senhor e assuma essa beleza. Estamos celebrando a festa da exaltação a Santa Cruz. Antes de entrarmos na palavra, quero colocar isso com muita alegria. Para nós, na Canção Nova, é de maneira muito especial. Há mais ou menos 4, 5 anos atrás, nós levantávamos a cruz do Santuário do Pai das Misericórdias no dia 14 de setembro. Foi no dia 14 de setembro, na celebração da exaltação a Santa Cruz, foi erguida a cruz e foi colocado sobre o santuário, e por onde passam na Dutra, contemplam aquela cruz grande. E aí o nosso bispo, hoje o bispo emérito, Dom Beni, e abençoado pelo nosso bispo atual, Dom João, colocou essa festa como celebração também, e uma grande festividade para nós, no nosso santuário. Então vamos aplaudir com alegria também o Santuário do Pai das Misericórdias, que está em festa no dia de hoje. Pega comigo a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Para você que não sabe, essa festa é uma festa muito antiga da igreja, e ela iniciou mais ou menos 300 anos depois da morte de Cristo, claro, óbvio, quando Santa Helena, a mãe de Constantino, Santa Helena descobriu, não ela, mas por escavações. Quem vai hoje na igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, você vê as escavações, e nas escavações que foram feitas por ali, pelaquela região, encontraram um espaço com muitas cruzes, eram muitas, era como se fosse um depósito que jogava as cruzes daqueles que eram crucificados, que pagavam, e ali de maneira especial encontraram 3 cruzes iguais. Chegou aos ouvidos de Santa Helena falou: é a cruz de Jesus. Mas como saber qual é a cruz de Jesus? Colocaram as cruzes no chão, trouxeram doentes, e todos os doentes que foram colocados na cruz, em uma determinada, era curada. Colocava nas outras, não. Colocava naquela outra, a pessoa era curada. E ali a igreja com convicção assumiu: ali está a cruz de Cristo. Santa Helena trouxe, pediu para trazer essa cruz. Num determinado momento da história foi roubada, levaram para Constantinopla, mas voltou para Jerusalém, chegou no dia 13, se eu não me engano 368 anos mais ou menos, e aí no dia 14 elevou essa cruz e decretou a grande celebração, a festa, e graças a Deus vivemos até hoje. Nós precisamos ser amantes da cruz. Hoje eu dizia para o nosso bispo, Dom João, que toda vez que eu vou à Terra Santa, eu sou muito grato a Deus por 2 grandes pessoas na história da igreja: Santa Helena e São Francisco de Assis.
Vamos aplaudir esses dois grandes santos que fazem parte da nossa história com muita alegria. Quando você pegou a palavra, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a palavra diz: a pregação da cruz e a sabedoria. A pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, ela é a força de Deus, pois está escrito, diz a palavra: destruirei a sabedoria dos sábios, confundirei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o disputador deste mundo? Aliás, Deus não converteu em loucura a sabedoria deste mundo? De fato, pela sabedoria de Deus, o mundo não foi capaz de reconhecer a Deus por meio da sabedoria, mas pela loucura da pregação, Deus quis salvar os que creem. Olha que forte, Deus quis salvar os que creem, pois tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, proclamamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. De fato, irmãos, reparai em vós mesmos, os chamados. Não há entre vós muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre, mas o que para o mundo é loucura, Deus o escolheu para envergonhar os sábios, e o que para o mundo é fraqueza, Deus escolheu para envergonhar o que é forte. A palavra continua: Deus escolheu que no mundo não tem nome nem prestígio, aquilo que é nada, para se mostrar a nulidade dos que são alguma coisa. Assim, ninguém poderá gloriar-se diante de Deus. É graças a Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, de parte de Deus, sabedoria, justiça, justificação e libertação, para que, como está escrito, quem se glorie, glorie-se na cruz do Senhor. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Pode ser mais forte. Amados irmãos, eis o dia que celebramos exaltar a cruz de Cristo. Mas Padre Bruno, como olhar para Jesus crucificado, chagado, ferido? Como olhar para a cruz e exaltar da glória? Nós sabemos que ao terceiro dia Ele está vivo no meio de nós, amém? Mas a cruz, o qual hoje exaltamos com tanta alegria, para nós, amados irmãos, para mim, Padre Bruno, e para você, é sinal de salvação, é instrumento de salvação. Quando eu recebi o convite para fazer esse momento de colocação, fui rezar, e aí me preparando, encontrei uma história de uma criança. Eu vou até ler como está escrito. Certa vez uma criança, uma menina, usava um crucifixo bonito, cheio de pedras, bonita ao redor do pescoço, e orgulhosamente ela exibia para todos verem. Um dia ela foi abordada por um homem, e o homem disse assim: menina, você não sabe que Jesus morreu em uma cruz, que não era bonita, como a que você está usando? Ela era de madeira, feia. A menina esperta respondeu: sim, eu sei, mas o meu Senhor está vivo, e tudo que Ele toca, muda. Eu conheço o poder da cruz. Tudo que Ele toca, muda.
Eu conheço o poder da cruz. Aonde o Senhor toca, muda. Aonde o Senhor toca, muda e muda todas as coisas. Nós precisamos olhar para Jesus crucificado. Nós precisamos olhar hoje para o madeiro da cruz de maneira especial e dar glória, exaltar, glorificar e assumir cada vez mais a cruz de cada dia. Falava na missa de meio-dia que celebrava no santuário e dizia isso para as pessoas: deixa de estar olhando a cruz dos outros. A gente tem mania de querer comparar o tamanho da cruz de um para com o outro. Ah, a cruz de Emanuel é pequena demais, ó. Mas a minha, cada um tem a sua cruz devida, e é esta cruz que nós precisamos carregar, e carregar com alegria, porque é instrumento de salvação. Repita quem está do seu lado: a cruz é instrumento de salvação. Fale para ela. Quem quer ir para o céu aqui, diga eu. Virgem Maria, está fraco demais, Jesus. Quem quer ir para o céu, diga eu e levante a mão. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: eu preciso assumir a cruz. Você também. Amados, Paulo, quando escreveu a 1 Coríntios que acabamos de escutar, Paulo escreveu por quê? Escreveu aquela carta porque naquele momento divisão, orgulho, imoralidades sexuais, muitas pessoas viviam esse problema. Paulo, por muitas vezes, o grande Paulo, por muitas vezes na história, se nós pegarmos a Sagrada Escritura, por muitas vezes ele procurou, ele falou em vários estilos, mas ele sempre pregou a loucura da cruz. Ele sempre falou da cruz. Não tem como falar de vitória. E nós precisamos entender isso, porque no mundo que vivemos, onde nós queremos resolver as coisas para ontem, onde nós queremos as coisas se resolvam num estralar de dedos, onde nós não sabemos mais viver o devido sofrimento, nós temos que entender que os sofrimentos presentes fazem parte da vida, que não tem glória, que não tem ressurreição, que não tem vitória, se não souber passar o cadinho da humilhação do dia a dia, se não carregar a cruz. Nesse mundo das coisas imediatas, do imediatismo, que a gente quer as coisas para ontem, a gente vai perdendo um pouco de paciência. Eu acho interessante nos confessionários que nós atendemos, quando as pessoas falam de sofrimento. Ah, padre, eu estou sofrendo tanto. Eu não estou desmerecendo, amados, o sofrimento de ninguém. O que é sofrimento para um, pode não ser sofrimento para o outro. Cada um tem o seu. Mas, amados, a categoria de sofrimentos que a gente escuta hoje é tão pouco. Diante de tantas coisas que nós sabemos neste mundo afora, o dia de hoje nós precisamos tomar posse disso como a cruz instrumento de salvação, assumir a cruz com alegria e ir à frente com ousadia, assumir a cruz de cada dia e não ter medo e lembrar que por mim Ele se entregou. Quantas vezes eu já falei isso e não vou deixar de falar. Esse ano eu faço 10 anos de padre, estou aprendendo a ser padre. Em dezembro, eu com mais alguns irmãos faremos 10 anos de padre. Eu não uso essa cruz aqui para brincar, não. Deus sabe o preço que eu pago para usar, para olhar. Mas para quê? Para ficar bonito? Não. É para que eu possa todos os dias poder olhar e dizer: muda de vida, Padre Bruno. Para que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda. É preciso olhar cada dia, porque nós temos a tendência, é uma tendência do ser humano, minha e sua, nós esquecemos muito fácil das coisas. Hoje no salmo da liturgia da Santa Missa, não lembro o refrão todo, mas dizia mais ou menos isso: das obras do Senhor
Não se esqueças, o meu povo, como nós os esquecemos muito fácil. Hoje é um dia para olhar para Jesus crucificado, para olhar para o madeiro da cruz e lembrar que foi por mim que Ele se entregou. Olhar para Jesus crucificado, olhar para o madeiro da cruz e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se entregou por inteiro. E dizer obrigado, agradecer. Como eu falava, Paulo, quando trouxe essa palavra, a comunidade estava vivendo várias situações, e Paulo ali foi pregando a loucura da cruz, a entrega, porque para o mundo é loucura, amados. Imagine naquele tempo, aonde as piores mortes aconteciam, as pessoas eram crucificadas, e o Filho de Deus, o Rei, foi pregado numa cruz. Só que o Cristo falou que o reinado dele não era neste mundo, o reinado dele é eterno no céu. Para o mundo foi loucura, e para muitos achavam ali que estava decretado a derrota, mas nós sabemos que com a morte, Cristo venceu a morte, no madeiro da cruz, crucificado, pregado. Hoje nós precisamos renovar, hoje nós precisamos ter a coragem de dizer: Senhor, por muitas vezes eu neguei. Pega comigo a palavra de Deus, se você está aí com a Sagrada Escritura, Mateus, pega comigo o capítulo 16, versículo 21, quem achou diz amém, quem não achou, misericórdia. Achou, amém? Diz a palavra: a partir de então Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ir para Jerusalém, sofrer muito. Eita, mas Jesus fala de sofrimento, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes, escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro chamou ao lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Olha, Pedro convivia com Jesus, tinha visto tantas coisas, sinais, aqui é o primeiro anúncio da paixão. Pedro falou: não, pelo amor de Deus, que isso não te aconteça, Deus não permita tal coisa. Jesus, porém, voltou para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás, tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens na mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém, pergunta aí quem está do seu lado, você quer seguir a Jesus? Pergunta a pessoa: você quer seguir a Jesus? Olha o que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perder. E quem perder sua vida por causa de mim, encontrará. Meu amigo, meu irmão, povo amado, aqui está o centro. Aqui está o que nós precisamos mergulhar todos os dias. Vocês do Ministério de Música, Emanuel, cada um de nós, quem quiser seguir, o Senhor não está obrigando, o Senhor não obriga ninguém, Ele está dizendo: se alguém quiser vir após mim, me seguir, renuncie a si mesmo. Renunciar é fácil? Não é, é um desafio muito grande. Como é um desafio? Mas nós somos desafiados. A cruz é instrumento de salvação, então vamos nos segurar cada dia mais, vamos nos apegar cada dia mais, vamos ser fiéis cada dia mais, e acreditar, não esmorecer, não olhar para trás, ser fiel no pouco que o Senhor confia. Mas Padre Bruno, a batalha é grande, a dureza é muito grande. Sim, eu sei que é, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.
O que cabe a nós é fazer a nossa parte. O que cabe a nós é não soltar. O que cabe a nós é não murmurar. O que cabe a nós é permanecer firmes. É a luta do dia a dia. É a angústia do dia a dia. Mas a palavra fala: quem quiser, ninguém é obrigado. Mas eu pergunto, nós que queremos o céu, nós que somos seguidores de Cristo, nós que somos cristãos, nós estamos dando a nossa resposta. E a nossa resposta é seguir o Senhor. E para seguir, nós precisamos renunciar. Tomar a cruz de cada dia. Tomar a cruz de cada dia. Olhe mais uma vez para quem está do seu lado e fala assim: não rejeite a sua cruz. Assuma ela com alegria. E olha, vou dizer outra coisa que a gente tem mania de falar: ah, padre, lá na minha casa a minha cruz é meu marido. Pelo amor de Deus, nada disso. Nada, a outra está falando aqui, ó, apontando para o marido. Não, ninguém é cruz de ninguém. Pelo amor de Deus. Cada um tem a sua cruz devida e nós precisamos carregá-la. Nós precisamos ser cada vez mais convincentes, cada vez mais como Paulo. Pregar para o mundo, anunciar. Hoje é um dia de proclamar Cristo ressuscitado. Hoje é um dia de proclamar o poder da cruz. Mostrar cada vez mais com a vida. Meus irmãos, sem a cruz de Jesus, a Bíblia, a Sagrada Escritura, nesse mês da Bíblia que nós estamos, vamos aplaudir a palavra de Deus. Inclusive você que está vendo essa linda Bíblia, ó, liga para nós no Davi 0 operadora 12 3186 26. Olha que Bíblia linda, maravilhosa, várias capas. Estou fazendo propaganda mesmo, porque é da palavra de Deus. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Aqui, ó, Sagrada Escritura, muito linda, muito mesmo. Amados, sem a cruz a Bíblia era apenas um livro. Era apenas um livro. Sem a cruz o cristianismo não existia, porque nós somos seguidores de Cristo. Não tem como nós vivermos sem assumir a cruz. Na nossa vida faz parte da nossa essência, da nossa história. Dói meu coração quando eu chego em algumas casas e não encontro um crucifixo. Tem casas que tem tudo, mas não tem nada. Como nós precisamos. Ah, padre, mas eu não quero, eu olho para a cruz, me dá uma coisa assim. Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado. Sim, Ele está, glória a Deus. Mas eu não posso perder o foco. É para eu me lembrar, é para eu mudar de vida, é para não eu esmorecer, para não esfriar, porque nós esquecemos muito fácil. Eu volto a dizer, insisto nisso, hoje é um dia de exaltar, e hoje é um dia de voltar a ter o foco, olhar para o Senhor crucificado, e fazer valer o sangue derramado na cruz. Hoje é um dia de mudar de vida. Não podemos permanecer no pecado. A cruz é instrumento de salvação, de vida, não de morte. Por isso que nós precisamos olhar com um desejo de mudança, de vida nova, de recomeçar, assumir cada vez mais, rezar. A cruz sagrada é a minha luz. Combater o bom combate que nós enfrentamos diariamente nesse mundo que estamos aí vivendo, de uma frieza espiritual. Pessoas que hoje não se impactam mais com nada. Eu estava em missão nos Estados Unidos agora, com esse furacão, meu Deus, quanta gente morrendo, e quantas pessoas nem aí com a situação. Quando nós não olhamos para a cruz, quando nós não temos os nossos olhos voltados para o Senhor, nós vamos deixando a coisa tão relaxada dentro de nós, que o pecado toma conta mesmo. E aí, para esmorecer de vez, é 1 minuto. A frieza. Olhar para Jesus crucificado e dizer:
Obrigado, Senhor. Eu te agradeço por ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço porque nesta cruz bendita Tu destes o sim para me salvar, para me redimir a cada um de nós de todos os pecados. Pelo amor de Deus, se na tua casa você não tem uma cruz, busque comprar imediatamente. Eu não estou falando cruz grande, não precisa ser dessa o tamanho do rincão, não. Mas que você olhe para Jesus crucificado todo dia. Que você possa contemplar e dizer: Senhor, eu vou lutar, eu preciso lutar. Eu não posso, Senhor, me acomodar. Eu não posso, Senhor, eu preciso renunciar à minha vontade. Eu preciso renunciar o meu querer. Eu preciso renunciar o pecado que tenta me afastar. Amados, o inimigo de Deus tem pavor da cruz. O inimigo de Deus tem pavor. Como combater o inimigo de Deus neste tempo? Sendo homens e mulheres da cruz, que não tenham medo de levantar. Nós que levantamos tantas coisas neste mundo, levantemos a cruz do Senhor, proclamemos o seu nome, anunciemos com toda vontade, toda veracidade: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Buscamos tantas armas exteriores, tantas coisas, basta sermos seguidores da cruz de Cristo. E uma vez que a gente vive assim, a gente vai renunciando a cada dia tudo que nos impede e nos afasta de Deus. Olhar para a cruz é olhar para a maior das maiores vitórias. Jesus foi vitorioso. Jesus é vitorioso e sempre será. Na cruz nós encontramos a nossa vitória. Por isso que é loucura para os sábios, é loucura para o mundo, mas para nós que cremos, para nós que professamos, a cruz é instrumento de salvação. E eu quero ser salvo, amém? Você quer ser salvo? Olhe para quem está ao seu lado e fala assim: você quer ser salvo? Assuma a cruz de cada dia. Seja fiel num pouco. Não rejeite a cruz. Essa palavra rejeitar é um desafio mesmo, e nós temos que saber conduzir todos os dias, porque nós temos uma grande tendência, eu volto a dizer, nós temos uma grande tendência de rejeitar, até mesmo, vou dizer de maneira diferente, nós temos uma tendência de rejeitar. O sofrimento bate à nossa porta. Eu não estou falando aqui para ninguém pedir sofrimento e ninguém pedir cruz, é louco quem pedir isso. Ah, padre, eu quero. Não, eu não quero, mas o que vier a gente tem que saber aceitar. Mas entenda uma coisa, Deus me revelou uma frase na boca da Luzia Santiago há mais de um ano, e eu tenho rezado muito com essa frase na minha vida. Tudo que nos acontece favorece se a gente não se aborrece e agradece. Tudo que nos acontece favorece se a gente não se aborrece e agradece. Se a gente aceita, se a gente fala amém, eu não vou rejeitar. É outra frase que eu amo da Sagrada Escritura: os sofrimentos presentes não se comparam à glória eterna. Vamos saber passar pelos sofrimentos com um sorriso nos lábios, assumindo a cruz. Não rejeite a cruz de cada dia. Peça apenas força para carregar. Deixa de murmurar, de blasfemar. Não podemos rejeitar a cruz de cada dia. Precisamos assumir e entender que ela é instrumento de salvação, da minha salvação. Vamos pedir ao Senhor a força, a coragem, a verdade diária de termos foco, meta,
ousadia e muita fé, para não esmorecer, e com um coração grato a Deus, sempre dizer: obrigado, Jesus, porque no lenho da cruz, Tu me deu a salvação. Nós não somos derrotados, nós somos vitoriosos. Às vezes a gente faz uma cara de defunto, né? Que está tudo perdido. Meu Deus, não está. Tudo vai passar. Nós somos vitoriosos. O nosso lugar está garantido no céu. Só depende agora de mim, de você. Só depende do esforço pessoal. Na cruz o Senhor pagou, e essa é a palavra, é até feia, mas é essa. Na cruz Ele pagou com o sangue derramado o nosso lugar. Na cruz Ele pagou. Qual é o seu valor? O nosso valor está na cruz de Cristo. O sangue derramado na cruz, ali está o nosso valor. Olha que valor você tem, que valor nós temos. Por isso é festa, é exaltar a cruz como sinal de vitória, é exaltar a cruz como salvação, não como derrotados, não como homens e mulheres que são perdedores, não, estamos passando. A palavra fala, e ela é forte quando diz: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. A gente está preparado para perder? A gente quer perder? Mas quem quer ir para o céu? Para ir para o céu, a gente tem que saber perder aqui. Mas a palavra fala, não é perder por perder. Não é perder por perder. A palavra diz isso. Quem quiser salvar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, por causa do Senhor, esse salvará. Então não é perder por perder. É perder com um objetivo, é saber perder aqui, porque nós queremos a salva. Eita gente, como eu sonho com o céu. Não sei se você sonha com o céu. Eu sonho. Mas se pergunta assim, mas o senhor quer ir agora? Não, agora não, pai, pelo amor de Deus. Não é assim, né, gente? Mas eu sonho com o céu. Mas até chegar lá, amados, é aqui que nós temos que assumir a cruz, levantar a cruz e dizer: eu creio. Eu creio que eu estou passando agora vai passar. Eu creio que essa doença, ela tem um para quê. Nós que perguntamos tanto o porquê das coisas, tudo tem um para quê. Tudo que nos acontece favorece, se a gente não se aborrece e agradece. É isso. Se a gente olha para Jesus crucificado, se a gente olha para a cruz de Cristo e glorifica e diz: eu sou cristão e eu não vou olhar para trás, eu vou olhar para frente, ser amante da cruz, porque a cruz é instrumento de salvação. Olhe para quem está do seu lado e fale isso para ela: a cruz é instrumento de salvação. Não rejeite a cruz de Cristo. Não rejeite a cruz de Cristo. Não rejeite a cruz de Cristo, João. Não rejeite a cruz de Cristo, Maria. Não rejeite a cruz de Cristo. Temos que assumir a cada dia. E se os problemas vierem, porque eles vão vir, vem ou não vem? O inimigo de Deus é astuto. Sabe aquela palavrinha que o mundo prega muitas vezes? Ai, padre, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ave Maria, não é assim que a gente vive? Não tem problema. Quanto mais você reza, mais você se depara com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais você reza, mais você aproxima-se da verdade. Então vamos rezar mesmo, vamos fazer a nossa vida de oração, vamos seguir a Cristo, renunciar o homem velho a cada segundo e não olhar para trás, não esmorecer, não ficar pensando no que passou. O que passou, passou. É foco no Senhor,
é foco em Jesus, segurando a cruz de cada dia, assumindo e louvando e agradecendo, não olhando para a cruz como derrota, não olhando para a cruz como perda, não, olhando para a cruz como sinal de salvação, de vitória, de alegria, e não tendo medo de assumir, muito mais do que usar numa mão, muito mais do que colocar no pescoço, é na vida. Assumir a cruz de cada dia na vida, e não ter medo de anunciar o que cremos, o que professamos e o que somos. Eu sei que é um grande desafio, porque volto a dizer, a tendência muitas vezes é nós rejeitarmos. Eu confesso que por muitas vezes eu já rejeitei, e como eu me arrependi. Hoje eu estou pedindo a Deus a graça de saber abraçar a cruz de cada dia, e não olhar para trás. Em nome de Jesus, faça essa experiência de fé. Em nome de Jesus, faça essa experiência com muita fé e com muito amor. E tenha certeza, meu irmão, que se você é amante de Jesus crucificado, se você carrega a cruz de cada dia, tenha plenamente a certeza, a vitória te será concedida, não na sua hora, não no seu momento, mas na hora de Deus, no momento de Deus. Vamos começar a preparar o nosso coração para a oração. Eu queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. O Alexandre vai estar chegando, vai estar rezando conosco, e eu quero pedir que você fique em pé em nome de Jesus. Hoje toda a igreja celebra essa festa da exaltação. Com a mão no teu coração, vai apresentando tudo que você tem vivido, até mesmo as batalhas que você tem trazido, as vezes que você rejeitou a cruz, que deixou a murmuração entrar no seu coração, o medo. Coloca a mão no coração em nome de Jesus. Nós vamos preparar o nosso coração. O Alexandre vai vir rezar, nós vamos rezar, mas eu quero pedir que você se prepare. Com a mão no seu coração, peça mesmo, memorize agora a cruz, olhe para Jesus com a sua mente. Nós que temos a mente tão fértil, nós que pensamos em tantas coisas, mentalize agora a cruz de Cristo, mentalize a cruz do Senhor, olhe agora com os olhos da fé, não é para mim, Padre Bruno, mas mentalize nesse momento a cruz, Jesus crucificado, e olhando com o olhar da fé, peça mesmo ao Senhor nesta tarde, celebrando a exaltação da Santa Cruz, peça a graça mesmo, de você ser um verdadeiro seguidor da cruz de Cristo. Peça mesmo um perdão, pelas vezes que você rejeitou, vai falando com o Senhor, não é comigo, Padre Bruno, é com Cristo. Pelas vezes que você rejeitou a cruz de Cristo, pelas vezes que você olhou para trás, oh amado irmão, amada irmã, abre a tua boca, reza profeticamente sobre a sua vida, e peça a mesma graça de ser um verdadeiro seguidor, seguir a Cristo com alegria e ousadia, seguir a Cristo com fé e esperança, seguir a Cristo com amor e sinceridade, seguir a Cristo com verdade que liberta, que restaura. Vai falando para o Senhor, vai falando para o Senhor neste dia da celebração, da exaltação à Santa Cruz. Peça a mesma graça de ser cada vez mais amante, de ser apaixonado, de assumir a cruz de cada dia e não olhar para trás. Fale com o Senhor com toda a vontade, apresente ao Senhor a sua verdade, e supliquemos que nesta tarde a nossa oração seja cada vez mais concreta e verdadeira, que a cruz sagrada seja a nossa luz, que não seja o dragão nosso guia, que nós possamos rezar com vontade, com força e com ousadia. Erga seus braços e vai falando com o Senhor, vai falando mesmo
Vai falando para Ele a tua vida de oração, o teu desejo de ser seguidor cada vez mais da cruz, de não olhar para trás. Fala para o Senhor que você está aqui para renovar a sua oração, para renovar a sua fé, para renovar a sua esperança, para você ser verdadeiramente de Cristo, por Cristo e com Cristo, de não olhar, de não rejeitar os sofrimentos, as batalhas, as angústias, as dores. Não, meu irmão, peça mesmo, Senhor, força, coragem, ousadia, perseverança. E se você pode, de braços erguidos, repita comigo com fé, com força e com desejo. Repita como você nunca repetiu ou falou: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Levante seus braços mais altos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta tarde, me preparando para esta oração, de libertação, eu quero, Senhor, assumir para o mundo ouvir, que eu sou, Senhor, totalmente teu, e que eu sou teu seguidor, que eu assumo a cruz de cada dia, e eu não vou rejeitar, eu renuncio a frieza espiritual, a todas as vezes que eu rejeitei a cruz, que eu não soube olhar com olhar de esperança, todas as vezes que eu desprezei e não soube acolher os sofrimentos. Senhor Jesus, dai-me a graça nesta tarde de um coração adorador, amante da cruz, com o foco sempre em Ti. Ajuda-me, Senhor. Tira do meu coração, da minha família, da minha casa, toda tristeza e toda rejeição da cruz de Cristo. E reza mesmo: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhe coisas vãs. É mal que tu nos ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Levanta a sua mão mais alta, rezamos juntos, vamos rezar juntos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Pensando em sua família mais forte, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!